Desejo compartilhar convosco uma verdade profunda e urgente. Estamos vivendo nos últimos dias, os dias que antecedem a gloriosa volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia nos dá claras indicações e sinais desses tempos, e a nossa responsabilidade é reconhecê-los e agir em conformidade com a vontade de Deus. Hoje te convido para refletir comigo sobre os sinais que nos foram dados. Como discípulos de Cristo, é vital que estejamos vigilantes e atentos aos sinais que nos cercam, pois eles nos apontam para a consumação de todas as coisas e a realização das promessas de Deus. Guerras e conflitos. O coração do homem está cheio de iniquidade, e isso se manifesta em guerras e conflitos por toda a terra. Em vez de buscar a paz e a reconciliação, muitos escolhem o caminho da violência e da destruição. No entanto, Jesus nos adverte a não nos alarmarmos, pois essas coisas devem acontecer, mas o fim ainda não é. Fome e pragas. Em muitas partes do mundo, nossos irmãos e irmãs estão sofrendo com a fome e com doenças devastadoras. Enquanto nos esforçamos para aliviar seu sofrimento, devemos lembrar que esses eventos são parte dos sinais que precedem a volta de Cristo. Que possamos ser instrumentos de misericórdia e esperança para aqueles que sofrem. Terremotos e catástrofes naturais. A terra geme sob o peso do pecado humano, e isso se manifesta em terremotos, furacões, inundações e incêndios que assolam nossas comunidades. No entanto, mesmo diante dessas tragédias, devemos lembrar que Deus é soberano sobre toda a criação e que Ele está no controle, mesmo nos momentos de maior desespero. Aumento da iniquidade e frio espiritual. Vivemos em uma época em que a iniquidade está em ascensão e os corações dos homens estão se tornando cada vez mais frios em relação a Deus e aos seus mandamentos. No entanto, como seguidores de Cristo, somos chamados a permanecer firmes na fé, mesmo quando somos pressionados pelo mundo ao nosso redor. Falsos cristos e falsos profetas. Cuidado com aqueles que vêm em nome de Cristo, mas pregam um evangelho distorcido e cheio de engano. Eles são como lobos vestidos em pele de ovelha, buscando desviar os fiéis do verdadeiro caminho da salvação. Portanto, examinemos as Escrituras diligentemente e estejamos sempre alertas contra o engano, perseguição aos cristãos. Muitos de nossos irmãos e irmãs ao redor do mundo estão enfrentando perseguição por causa de sua fé em Cristo. Eles são presos, torturados e até mesmo mortos por professarem o nome de Jesus. No entanto, que sua coragem e firmeza nos inspirem a permanecer firmes em nossa própria fé, mesmo diante da adversidade. Em tempos de apostasia, quando muitos se afastam da fé e seguem após os desejos do coração humano, devemos permanecer inabaláveis na verdade do Evangelho. Não se deixem levar pelas correntes deste mundo, mas permaneçam enraizados e fundamentados no amor de Cristo. Antes que o fim venha, o Evangelho deve ser pregado a todas as nações como testemunho a todas as pessoas. Vemos o cumprimento dessa profecia através dos avanços na tecnologia e na comunicação, que nos permitem levar a mensagem de Cristo aos confins da terra. O reaparecimento do Império Romano ou um sistema global de governo. Embora ainda não tenhamos visto o cumprimento completo dessa profecia, vemos sinais de uma crescente globalização e a formação de instituições políticas e econômicas que podem eventualmente levar à ascensão de um poder global. O aumento do conhecimento e da tecnologia. Estamos vivendo na era da informação, onde o conhecimento e a tecnologia estão se expandindo a uma velocidade sem precedentes. Que possamos usar essas ferramentas para a glória de Deus e para a propagação do seu reino. Como podemos nos preparar para a gloriosa volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Essa é a maior esperança que temos como cristãos, o momento em que veremos face a face aquele que nos amou e deu sua vida por nós. Então, como podemos nos preparar para esse momento tão esperado? Arrependimento e fé, em Marcos 1,15. Jesus nos chama ao arrependimento e à fé no Evangelho.
Nosso primeiro passo é nos arrependermos de nossos pecados, nos voltarmos para Deus de todo o coração e colocar nossa fé em Jesus como nosso Salvador e Senhor. Buscar a Deus em oração e leitura da palavra. Em Mateus 6,33, Jesus nos ensina a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Devemos cultivar uma vida de oração íntima, conversando com nosso Pai Celestial e dedicar tempo diário à leitura e meditação na sua palavra, que nos orienta em todos os aspectos de nossas vidas. Vigilância e santidade. Em Mateus 24:42, Jesus nos exorta a vigiar, pois não sabemos o dia nem a hora de sua volta. Devemos viver em constante vigilância espiritual, estando atentos aos sinais dos tempos e prontos para encontrá-lo quando ele voltar. Além disso, devemos buscar viver vidas santas, separadas do pecado e consagradas ao serviço do Senhor. Serviço e amor ao próximo. Em Mateus 25:40, Jesus nos ensina que o que fazemos ao menor dos seus irmãos, fazemos a Ele mesmo. Devemos buscar oportunidades para servir e amar o próximo, especialmente os mais necessitados, demonstrando o amor de Cristo em nossas ações e palavras. Esperança e encorajamento. Uns aos outros, em Hebreus 10:25, somos exortados a não abandonar nossa congregação, mas a encorajar uns aos outros, especialmente à medida que vemos o dia se aproximando. Devemos nos reunir regularmente com outros crentes para adorar a Deus, aprender uns com os outros e nos encorajar mutuamente na fé. Preparar-se espiritualmente e viver em antecipação. Em 1 João 3:2-3, somos lembrados de que, quando Cristo aparecer, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. Devemos nos preparar espiritualmente para esse encontro, vivendo em constante antecipação e esperança da volta de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, à medida que contemplamos esses sinais do tempo, que não sejamos tomados pelo medo ou pela ansiedade, mas que mantenhamos nossos olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que possamos viver cada dia em antecipação e preparação para o dia glorioso em que Ele retornará para nos levar para casa. Que estas palavras sejam um estímulo e um desafio para cada um de nós. Que possamos nos preparar diligentemente para a volta de Cristo, vivendo vidas que o glorifiquem em tudo o que fazemos. Que possamos olhar para frente com grande expectativa e alegria para o dia em que estaremos para sempre com o nosso Senhor.